Hoje nós vamos aprender a fazer essa animação. Na verdade, isso foi tudo feito no Photoshop com formas simples, mas vamos aprender a fazer isso. Você pode ver que é bem elaborado, mas simples de fazer no Photoshop. Eu usei formas básicas, então muito simples. E nós temos, eu já separei tudo no PSD, o que é que eu vou utilizar e quais são as formas e as animações que eu vou fazer, eu já tenho elaborado. Primeiro eu vou separar, pegar esse ponto de ancoragem, que é o Y, a tecla Y, e vamos colocar mais ou menos no meio do objeto. Para isso vai facilitar um pouco a edição e o movimento. Então agora eu estou separando a ordem das animações, o que vai aparecer primeiro, segundo, terceiro até o final. Eu bloqueei agora o BG, né, para não fazer nenhum tipo de animação, porque nós vamos aplicar mais tarde uma textura. Beleza, então nós temos primeiro o objeto de cima, depois os objetos um pouco mais embaixo, em seguinte a tela principal, essa tela de azul, e depois esses ícones aqui do lado que são os outros vídeos. Isso aqui pode ser aplicado em qualquer coisa, termos de divulgação para o seu canal no YouTube, enfim, muita coisa. E lembrando que isso aqui é um estilo meio flat, né? Então agora eu estou colocando mais embaixo, ó, ainda organizando como é que eu vou fazer as animações. Primeiro esse, depois esse e esse, beleza? Clicando duas vezes lá, como está o objeto já em uma nova composição, em cada coisa que eu criei, ó, eu vou colocar o ponto de ancoragem no meio. Vamos aqui para o segundo objeto, também colocando o ponto de ancoragem no meio. E fazer animação simples de escala. Nós temos esses três círculos, né, como se fossem os botões de minimizar, fechar. Então, colocando agora mais uma vez o ponto de ancoragem aqui. Beleza, agora vai começar a animação. Nós vamos colocar aqui em máscara e mover. Pronto. Então, o que eu fiz? Eu coloquei a escala para aumentar. Em seguida, Easy Isso no botão direito, que vai ter esse movimento aqui, ó. Escala inicial 0 e máxima 100, mais ou menos 1 segundo de tempo. Vamos fazer a mesma coisa nesse outro. Vou marcar todos os keyframes, mas praticamente vou usar só a escala. E vou do 0 ao 100. Lembrando que ó, o ponto de ancoragem está meio que errado, porque não está no meio mesmo. Mas aí, o que a gente faz? A gente ajeita. Ó, mudei o ponto de ancoragem para deixar mais no meio para a animação ficar mais fluida. Botão direito, assistente de quadro, e vamos colocar o famoso Easy Easy. Mexer aqui no gráfico de velocidade. Olha só, esse tipo de velocidade que eu quero, esse efeito na verdade, e a velocidade eu vou alterando aos poucos. Agora vamos fazer uma pequena animação de opacidade mesmo, melhor de escala também, acho que escala fica melhor. Vamos aumentar então o nosso zoom, clicando tanto no Command mais ou então no zoom ali embaixo, no canto. Vamos agora localizar, que está meio difícil, que não estou achando. Pronto, achei. Vamos então colocar o ponto de ancoragem bem no meio mesmo. Cadê? Já não está aqui, pronto. Mais no meio e aqui também mais no meio. Pronto. Agora nós vamos aplicar uma animação do 0 da escala até o 100. Certo? Mais ou menos quando essa outra parte chega, é que vai ter o movimento de escala. Ó, pronto. Os três aumentam ao mesmo tempo, mas eu quero que um vá aumentando. Então é só mover na camada. Olha só. Isso, exatamente esse movimento que eu quero aqui. Essa é apenas uma composição, então tem ainda muitos elementos que vão ser animados. Vamos então só modificar um pouco mais e fazer o Easy Easy, que é a atenuação simples, que vai fazer o movimento começar mais rápido e depois mais devagar. Um efeito aqui de desfoque, né? Habilitei o desfoque, habilitei nas camadas também. Pronto, este efeito que eu quero para esta parte, mas ainda tem muita coisa que vai se movimentar. Então vamos então para o restante. A parte de cima está ok, agora eu vou começando animando de baixo. Essas duas partes aqui que são os títulos, tanto do vídeo como dos outros aqui na playlist. Então, ponto de ancoragem vou colocar no meio, vou marcar aqui os keyframes no final e no começo 0, que aqui vai ser uma animação só de escala de 0 para 100. Também vamos colocar o efeito de atenuação simples, famoso Easy Easy, e também ativar todos
os modos aqui de efeito de desfoque. Isso, pronto. Pronto, vamos ver como é que ficou renderizado. Isso aí. Beleza. A diferença é só deixar um pouco mais para lá. Agora vamos fazer a mesma coisa com este outro objeto aqui, colocando o ponto de ancoragem no meio, para fazer essa animação também de escala de 0 a 100. E vamos colocar um pouco de efeito, mais uma vez, uma atenuação simples, que é o Easy Easy, e mexer também no nosso gráfico. Precisa de gráfico nesse? Não. Vamos diminuir então o zoom, ver como está ficando. Show! Agora nós vamos para... Deixa eu ver se a animação logo... A animação da tela principal, esse de azul. Pronto, então vamos para essa parte. Aqui eu vou nomear para display, só apertando o Enter que vai deixar você alterar o nome. Vamos então só com escala, marquei ali no keyframe 100% no final e no começo 0. Mas não somente isso, também vou fazer um efeito de rotação, atenuação simples, beleza. Agora vamos dar o play, aqui não é o tempo normal, tá carregando. Vamos esperar aqui um pouquinho para colocar o play de novo e ver como está ficando. Pronto, ótimo. Vamos só distanciar um pouquinho mais para o movimento ficar um pouco mais lento. Mas é isso aí. Agora vamos colocar o efeito de rotação. Um simples aqui. O R é o atalho de rotação. Vamos marcar o keyframe aqui mais para cá, o 0. Vamos deixar um pouco entortado aqui para a esquerda. Mais uma vez, né? O F9, que é o Easy Easy. Você vai ouvir muito em animação. Aqui eu vou deixar o normal, na verdade normal, um pouco mais para lá e aqui no final mesmo deixar 0, que é o normal. Então com isso vai fazer esse efeito aqui. Carregando, carregando, abrir a parte do After. Vamos então visualizar como ficou todo. Aqui ó, play. Show. Massa, mais uma vez. Legal. Vamos então deixar um pouco mais para frente, né? Puxando um pouco mais para a animação toda parecer praticamente uma coisa só, uma começa a outra e não dá tanto espaço de uma animação para outra. Deixar uma coisa mais fluida. Agora vamos à parte de baixo, que é o play, né, desse display. Vamos colocar o ponto de ancoragem no meio com o atalho Y. Vou mexer também na escala. Nessa parte não precisa ficar tão no meio, tá? Como quero que fique de baixo para cima, posso colocar o ponto de ancoragem um pouco mais abaixo, que vai dar esse efeito para mim. Vamos mais uma vez aqui. Legal. Vamos só, né, distanciar aqui que está muito rápido, não precisa tão ligeiro. Deixar um pouco mais para a esquerda para vir junto realmente com o display azul. A opacidade também do 0 a 100. O T é o atalho para aparecer o efeito da opacidade. Beleza, agora vamos colocar o displayzinho, né, esse pause aqui, que eu coloquei ele, que vai ser o opacidade também, 0 a 100, ó. Buf, 0 a 100, simples. Vamos então diminuir tudo aqui. E agora nós iremos para a parte de baixo. Clicando 2 vezes, vamos direto para a aba. E mais uma vez vamos colocar o ponto de ancoragem no meio agora. Na verdade, ainda no meio não. Aqui vai ser um efeito um pouco diferente, que eu quero que comece da esquerda para a direita. Então vamos colocar o ponto de ancoragem no lado esquerdo, que aí quando eu começar a escala vai aumentando de um lado. Vamos então colocar do lado esquerdo. E aqui as bolas, né, os círculos, vamos colocando também no cantinho, aumentando aqui o zoom. E o espaço é a ferramenta é o atalho de você mover. Vamos então colocar aqui na ordem. Beleza, ponto de ancoragem no canto. Aqui o primeiro, ponto de ancoragem no canto. Show. Agora vamos fazer a animação. Cliquei aqui no primeiro. Vou então utilizar o P, a posição, certo? Cliquei 2 vezes, ó. Vai criar essa barra, né, de transformação. Eu vou mudar então para o canto. É melhor mexer na máscara, na verdade, né? Máscara, cliquei 2 vezes e coloquei no começo. Então, como eu tinha feito na máscara, no Photoshop, eu utilizei formas, então ele vem para mim como máscara.
aí eu faço a edição diretamente na máscara, não precisa ser diretamente do objeto, já que, como é máscara, vai ter o resultado diferente. Então, aqui eu movimentei a máscara e também fiz uma opacidade de 0 a 100. Vamos ter esse movimento aqui. Vamos então para o outro. Também coloquei o ponto de ancoragem no começo e marquei o keyframe na máscara. Volto do começo e clico 2 vezes, puxo até o começo para começar do zero, né, e expandir todo. Daí vamos fazer também o efeito de atenuação simples, o Easy Easy, ou o F9, o atalho. Mais uma vez aqui, pronto, vai ficar desta forma. Só que aí eu não fiz ainda o efeito de opacidade, né? Então vamos fazer. O T é o atalho de opacidade, marquei o keyframe em 100 e voltei e marquei o 0. E daí fica assim. Beleza. Vamos então distanciar um pouquinho mais para ficar um pouco mais lento. Beleza, vamos então para o próximo aqui, o último objeto. Vamos então na máscara, cliquei aqui no caminho da máscara, no começo, voltei no início, né, da animação, cliquei 2 vezes, puxei e aí vai criar essa animação. Mais uma vez a atenuação simples para fazer um movimento suave. Beleza, aqui está muito lento, então vou aproximar para ficar mais rápido. E também o efeito de opacidade de 0 a 100. E o resultado vai ficar desta forma aqui. Tá bem legal. Lembrando que a gente vai fazer isso e vai somar com tudo e vai ficar aquele visual bem interessante. Aqui eu vou usar uma opacidade apenas, marquei o keyframe de todas e vou puxar no início e mover as camadas, assim eu tenho um movimento diferente, né? A aparição delas vai ser diferente. Uma aparece, depois a outra e vou aqui clicando, puxando para cá, para realmente quando aparecer a faixa de uma, aparece a bola da outra. E o resultado vai ficar assim. Isso, ótimo. Beleza? Então, selecionei tudo aqui, ó, pra gente dar uma olhada como ficou. Voltei então para o nosso master, né, para a nossa composição master. Nós temos esse resultado que está ficando aqui. Tá ficando um resultado bem bacana. Faltando então apenas os outros vídeos aqui do lado direito para fazer uma animação. E lembrando que no final eu vou colocar também uma textura para ficar mais bacana, não ficar totalmente tão flat, tão chapadão, tá? Então agora vamos lá. Cliquei 2 vezes na parte das telas aqui e vou cada uma colocando ponto de ancoragem no meio para poder facilitar a animação. Aqui no caso eu tenho o retângulo, que é um ponto de ancoragem. Acima dele eu tenho a forma, por exemplo, do triângulo e o outro ali de pausa. Então eu tenho que fazer tudo isso. No pausa eu tenho 2 pausas diferentes, né? Uma faixa e outra faixa, que eu poderia ter juntado, não juntei, mas enfim. Então aqui vamos colocar também um ponto de ancoragem. Aqui o primeiro, o ponto de ancoragem do retângulo e também na forma do play. Tudo no seu devido lugar. Vamos então, essa parte talvez, vai ser difícil? Não. Vou selecionar tudo, Command A. Vamos então em posição o P, que eu vou fazer? P não, escala. Escala é melhor. Então, o S de escala, botei ali 100 e botei 0. E quando eu der o play, vai ser tudo de uma vez só. Certo? Porque vai ser o movimento. Só que aí, o que eu vou fazer? Eu vou separar as camadas e vou colocando uma mais para lá da outra. Vou afastando e aí vai criando esse efeito de animação mais bacana. Também aqui o efeito de velocidade no Easy Easy, no F9, o atalho no teclado. Vou aqui afastar um pouco para ter um pouco mais de animação, né? Aqui o gráfico de velocidade, vamos puxar um pouquinho, porque aqui ele acelera e aos poucos vai diminuindo. Olha, vai ter esse efeito aqui. Vamos então ver tudo como ficou. Carregando, né? O After tem essa coisa de carregar assim. E ó, esse vai ser o efeito. Ó, ficou bacana, né? Só que agora, para finalizar mesmo com chave de ouro, eu vou pesquisar aqui no meu computador um efeito, uma textura que eu tenho, na verdade, de papel velho. Então, se você quiser aí, bota no YouTube, no Google, uma textura de papel velho, papel rasgado, alguma coisa assim que vai ficar bem bacana. Trouxe ele para cá, diminui a escala,
Mudei aqui as alterações nos modos e vou ver o modo de mesclagem que mais se adapta, mais fica bacana para esta composição aqui. A luz direta é legal, mas uma coisa mais dark. Talvez multiplicar fica bacana. Nós vamos então mexer só em escala, né? Botei aqui um ponto e vou colocar uma simples animação dele aumentando para ficar um efeito visual bacana. Vamos então configuração, deixar ele um pouco menor, né? A minha composição é apenas 4 segundos. Então o efeito vai ser esse. Carregando. Vou deixar a animação da escala da escala da textura. Vou deixar realmente o keyframe no começo e o keyframe bem no finalzinho mesmo da escala. Vai carregando aqui e vai ter esse efeito aqui visual. Cada coisa é uma coisa só, mas você viu que eu utilizei camadas, né? Eu juntei camadas para ser uma composição diferente. Assim que eu clicar já aí naquela camada e ficar uma coisa bem bacana. Então é isso, eu espero realmente que você tenha gostado. Esse foi um tutorial simples, que eu espero que você tenha entendido alguma coisa. Qualquer dúvida deixa nos comentários aí. Eu estou então, só para finalizar mesmo com chave de ouro, eu dupliquei aqui a camada que eu tinha da textura e coloquei um outro modo de mesclagem e diminuí a opacidade. Com isso eu tenho um outro resultado que vai ficar dessa forma aí. Beleza? Então até o próximo Cine-Off, até o próximo tutorial. Se inscreve e deixa o teu like aqui, beleza? Agora eu fui!